Graça e paz, irmãos. Boa noite. Perdão pelo atraso aí. Tivemos alguns problemas técnicos. Mas tô aqui, pessoal. Espero que você também esteja, ou que você que vai assistir depois, esteja conosco nesse momento. Nós vamos estar aqui no período de meditação da Palavra de Deus, depois nós vamos orar. Tem um tempo de oração, tem um tempo de dedicação ao Senhor. Está orando e buscando ao Senhor, amém? Então, se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aí pra gente. Se eu não ver agora, com certeza verei depois. Estarei em oração por você, vou orar por você. Amém? Então, o pessoal que está chegando é Adilson, o presbítero Adilson, que bom, Maísa. Desculpe o atraso. Que bom. Vamos juntos aí ter um tempo com Deus, ver se o pessoal chega. Quem estiver chegando aí, se puder comunicar aos outros. Edna, puder colocar no grupo da igreja. Que eu tô usando meu celular para transmitir, então eu não consigo colocar lá, amém? Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pelo teu refrigério dia após dia, Pai. Queremos estar diante do Senhor mais essa noite, meditando na Tua Palavra e sendo ali usado pelo Senhor e também aprendendo da Tua parte acima de todas as coisas. Desejamos muito que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor sempre tem feito. Te agradecemos de todo o nosso coração e te entregamos esse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos meditar hoje em Ezequiel. Se você acompanhar aí com a sua Bíblia, a Maísa sempre nos ajuda colocando o texto, né? Eu quero ler Ezequiel capítulo 2. Nós estamos na nossa leitura bíblica e eu queria comentar um pouco sobre o chamado de Ezequiel e tirar algumas lições para nós. Amém? Então, Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2, para dar início. Amém? Ezequiel 2, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Amém? Então, esse capítulo 2, ele traz para a gente o chamado de Ezequiel. A maneira como Deus o chamou, uma maneira como Deus falou com ele. Obrigado, Maísa. E é muito interessante e gostoso de entender o chamado de Deus específico, né? É uma vocação. Ezequiel aqui, ele foi chamado pelo próprio Senhor, né? Quando o Senhor fala com ele, põe-se em pé, pois eu vou falar com você. Então, algumas características do chamado, quando nós temos um chamado e Deus vem e fala conosco, né? E Deus mostra para nós o nosso chamado, e é importante nós entendermos nosso chamado e buscarmos entender nosso chamado, porque a nossa vida ela faz sentido. Paz, Rose, paz, deve estar o Kleber junto.
Nosso chamado, aliás, nossa vida faz sentido quando nosso chamado é realmente revelado a nós, né? Então aqui Ezequiel, ele tem o seu chamado, aqui da sua vocação. E no versículo 2 diz que enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Quer dizer, ele foi chamado e foi revestido pelo Senhor ao mesmo tempo. Queridos irmãos, o quanto nós precisamos entender, volto a dizer, e buscar o nosso chamado. Como dia após dia faz sentido da nossa vida. O chamado é importantíssimo para nós, porque nós temos algo a cumprir. Nós não temos só simplesmente uma rotina, um dia após o outro, deitar, levantar, trabalhar, comer, dormir, nada disso. Nossa vida tem um propósito aqui. E quando nós sabemos o nosso propósito e descobrimos nossa vocação, isso é importante, a palavra vocação. Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, não está ligado a um título. Olha que interessante. Não está ligado a título, está ligado à sua vocação. Aquilo que você foi chamado a fazer. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma vocação ao ensino. Então eu fui chamado para isso e eu fui revestido desta capacidade, porque essa capacidade não vem de mim, vem de Deus, não tem outra explicação. Eu fui revestido dessa capacidade. E você, essa noite, você com certeza já ouviu de Deus o seu chamado e já foi revestido desse chamado, dessa vocação, né? Então que você entende que você está fazendo para Deus. Quando você entende realmente que é uma vocação, né? Não importa o que você vai fazer, você não faz para pessoas. Foi interessante que terça-feira a Yara comentou sobre isso. Qual era a sua motivação, né? Dependendo da sua motivação, você está servindo um Deus que não é o Deus do alto, o altíssimo, o eu sou. Então, quando eu descobrimos essa vocação, temos o nosso chamado, que é muito pessoal, né? Ele é totalmente pessoal, e o revestimento, que ele também é totalmente pessoal. Então o Senhor capacita, o revestir é o capacitar. Então você tem habilidades que outras pessoas não têm, que o Senhor colocou em você para que você possa colaborar com o reino de Deus. Não é só com a igreja local, isso também é interessante. O Senhor nos reveste para nós colaborarmos. Lógico que nós vamos ser também na igreja local, mas nada impede nós colaborarmos fora da igreja local, que também é importante para nós, porque essa é a visão de reino e não de clube, né? Ou de reininho, cada um com o seu. Não, nós somos todos de um único reino, o reino de Cristo. E o Senhor te capacitou já te chamou, como Ezequiel aqui, ele foi chamado, ele foi revestido. E se você continuar a leitura do 3 ao 7, eu vou ler agora para você do 3 ao 7. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado, rebelde. Então, olha só, o Senhor chamou Ezequiel, o Senhor revestiu Ezequiel e o Senhor enviou Ezequiel. Então ele continua, né? Quando ele fala que é o povo já obstinado e rebelde, acho que Ezequiel já teve vontade de desistir, né?
e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Está falando de Ezequiel. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente e das suas palavras. Não tenha medo ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, não fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. No 7, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Olha quantas vezes aparece a palavra rebeldes, do 1 até o 7. Amados, olha que interessante, o Senhor então, ele chama Ezequiel, o próprio Senhor fala com ele, o reveste e o envia. E o envio dele parece que foi animador, né, irmãos? Você vai para um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que vai ouvir você falar, mas não vai prestar atenção, mas não fique preocupado. Olha só, o Senhor anima então o próprio Ezequiel, que para ele não ficar preocupado, significa o seguinte: diante de todas as situações, se eu e você entendemos o nosso chamado, exatamente nós vamos continuar fazendo, porque o Senhor nos capacitou, independente do que falarem e do que fizerem, porque nós fazemos para o nosso Senhor que está nos vendo. Amém? Então, o profeta Ezequiel, se nós aqui podemos trazer para uma aplicação para a nossa vida, ele reflete a nossa vida. Então, se você tem a certeza, se você tem a convicção do seu chamado, se você foi revestido, se você já foi enviado, essa noite o Senhor está te animando mais ainda. Não tenha receio, porque você está indo para um povo rebelde e obstinado. Significa que pessoas que não vão dar atenção para o que você for falar. Olha que animador de ministério foi para Ezequiel. Muito bem, e para nós? Para nós é a mesma coisa, e inclusive é a mesma sequência didática. O Senhor nos chama, o Senhor nos reveste, o Senhor nos envia e dia após dia o Senhor nos anima. Presta bem atenção que todas as vezes o pastor Jeff sempre tem colocado, olha, se você cansar, não desanime. Você descansa, mas não desanima. E continua. Amém? Então essa noite Deus está te chamando aqui para você o quê? Se animar. Para você continuar o seu chamado. Aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Amém? Então não é simples, lógico que nunca será simples. Se você quer um mar de rosas, você não deve ser um cristão de verdade. Amém? Por quê? Porque todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia de glorificar o Senhor com a vitória. Todo dia é um dia de dizer obrigado, Senhor, porque vencemos esse dia. E eu falo para você essa noite, e você que está nos ouvindo, que já tem seu chamado, que de repente você já foi chamado, foi comissionado, foi capacitado, você foi enviado e aconteceu alguma coisa e você está desanimado, essa noite é para você se animar, para você voltar a fazer o seu chamado. O propósito de Deus para a sua vida está no seu chamado. Amém? Você não pode se contentar em ficar dia após dia simplesmente vivendo uma rotina. Você tem que viver de acordo com o que o Senhor te chamou. Ele te chamou para evangelizar, para ser evangelista? Então seja evangelista. Ele te chamou para ser um diácono na igreja local? Seja um diácono. Ah, mas é muito difícil. Olha, as coisas acontecem. O Senhor está falando aqui, ó. Você vai encontrar na igreja também, muitas vezes, um povo obstinado e um povo rebelde. Mas não pode desanimar, porque quem é o nosso Senhor? Deus. Nós fazemos para quem?
para Deus. E se você ou o Senhor te capacitou para o ministério infantil, um dos ministérios que mais tem falta na igreja hoje, né? E você está com muita dificuldade, está desanimando, Deus te trouxe para animar. Você tem um ministério com homens, com casais, com famílias. Seu ministério é um ministério de ser intercessor. Faz tempo que você nem ora mais. Opa, o Senhor está te chamando para animar. Você está encontrando um povo rebelde, obstinado? Quero te dizer uma coisa, sempre será assim, até a volta dele. Mas quando o Senhor voltar, e aí nós todos, que conseguimos sobreviver dia após dia, esse povo rebelde e obstinado, nós estaremos com ele. Então, você não trabalha, ou você não faz, ou você não executa o seu ministério para algum homem, ou para alguma mulher. Você executa o seu ministério para Deus, e Deus se agrada disso, amém? Você vai perceber, se você continuar a leitura de Ezequiel, você vai perceber o quanto ele foi usado por Deus para advertir Israel. Então Deus capacita, Deus envia, Deus mostra. Olha só, é Deus fazendo a vontade dele. E eu achei muito interessante esse versículo 6, que ele fala: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo o que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Então o Senhor anima Ezequiel e ele usa palavras fortes, né? Ele usa para, não tenha medo das pessoas, nem das suas palavras. As pessoas com as suas palavras, às vezes, querem desmotivar o nosso ministério, querem desmotivar aquilo que fazemos. Então nós paramos, muita gente para o seu ministério por uma palavra de alguém, né? Então ele continua: não tenha medo dessa gente, não tenha medo da sua palavra, dessas palavras, ainda que cerque espinheiros, quer dizer, que seja perigoso, você vive no meio de escorpiões. Olha a analogia dele, escorpiões, sabe? Aquele que tem aquele ferrão, que é para matar mesmo. Então, mesmo que você esteja no meio desses escorpiões, você ergue sua cabeça e continua seu ministério, fazendo o melhor, porque você faz para Deus. E ainda ele continua: não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Quantas pessoas ficam estáticas quando vê uma outra pessoa criticando ela, né? Ou mesmo dizendo: olha, eu faria melhor que você, né? Ou mesmo não dizendo nada, só nas suas palavras, né? No seu olhar, melhor dizendo, né? As pessoas ficam estáticas. Então Deus, ele chama o seu povo para cumprir o seu propósito, sem medo e sem receio, levantando a cabeça e sendo cada dia animado pelo Senhor. E essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar do seu ministério. Como é que anda o seu ministério? Você anda fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você simplesmente deixou? Pensa bem se você ainda pode servir muito mais ao Senhor e que nós possamos juntos. E eu gosto muito de dizer para os irmãos que o corpo de Cristo, como analogia de um corpo, significa que todos os membros são importantes. Então, cada um é importante num corpo, cada membro é importante no corpo, ok? Agora, se um corpo está faltando com um membro, se um membro não está funcionando direito, sobrecarrega o outro, concorda? Então, vamos supor que o meu joelho direito, ele não está muito bom, ele está meio manco, eu estou andando manco, porque está forçando o joelho esquerdo. Se os dois estiverem bons, chegaremos melhor. Mas se um não estiver fazendo a sua função, vai sobrecarregar o outro, que irá fazer, porque o Senhor vai levantar pessoas, né? Mas olha só, se todos nós agarrássemos realmente nossa vocação, nosso ministério,
e entendêssemos exatamente onde nós estamos inseridos no corpo de Cristo, este corpo estaria muito mais saudável para chegar na presença de Deus. Amém? Nessa noite eu gostaria de reforçar isso na sua vida. Que você entenda que Deus tem te chamado para o ministério. Amém? E os irmãos da Rio de Vida que estão aqui ouvindo, que vocês entendam que na Rio de Vida vocês têm algo a fazer. E vocês todos podem fazer. E que nós possamos juntos. O maior sonho de qualquer pastor é que nós juntos cheguemos à eternidade. Não sozinho, juntos. Eu preciso de vocês. Eu preciso muito. Essa noite eu estou aqui para orar com vocês. Vocês vão estar orando também. Mas nós, juntos, podemos chegar mais longe. Amém? Olha lá. Como Deus chama, Ele não quer ouvir. Voa, a resposta que ele espera é: eis-me aqui. Muito bem, Maísa. A Maísa está colaborando conosco aí, escrevendo, né, que o Senhor espera o eis-me aqui, estou pronto. É verdade. E nós temos que estar prontos, né, em todo tempo, em todo momento. Isso eu aprendi já há muito tempo atrás e tenho procurado o máximo que eu posso. Mas garanto a vocês que, e também faço aqui o meu testemunho, mais irmãos agarrando o ministério, com certeza conseguimos alcançar e ir mais longe, alcançar mais pessoas e ir mais longe. Não ficamos limitados, amém? Eu sou limitado, mas você junto comigo, nós não somos limitados. Domingo eu acabei falando sobre essa igreja corajosa que ombreia um ao outro. Se você estiver ombreando comigo, se você estiver de um lado e outro do outro lado, eu não vou cair nunca. E nós vamos para frente, vamos para cima, vamos alcançar a vida para Jesus, que esse é o propósito. Entendeu? Não vamos fazer mais nada que não seja o propósito do Senhor. Então, ombrear, um segura o outro. E eu quero declarar que eu preciso de você. Amém? Obrigado pela sua presença. Vamos orar. Vamos ter um tempo de oração. Se você tiver algum pedido específico, você pode mandar aqui ou você manda no particular. E espero você domingo na igreja, às 9h30, estaremos no nosso culto presencial e online. Se você puder, vem estar conosco. Agora é a hora da igreja corajosa se levantar e continuar a grande batalha a que nos foi proposta. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, quero te louvar, quero te engrandecer, o privilégio de estar diante do Senhor. Sou grato pelo milagre da vida, por tudo que o Senhor fez, pela tua palavra ministrada, por esse exemplo do profeta Ezequiel, Senhor, que o Senhor traz para nós, para que a gente possa entender nosso chamado, entender que o Senhor nos reveste e nos capacita, o Senhor nos envia e nos anima todo dia com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, com uma mensagem de alguém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se alguém no nosso meio passando algum momento difícil, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre ali, Senhor, e faça o seu milagre. Se alguém no nosso meio passando algo, Senhor, seja com algum problema financeiro, que o Senhor também nos ajude a cuidar desse irmão em todo o tempo, Pai. Pai, não deixe que ninguém que está junto a nós possa estar passando por dificuldade, Pai. Que nós possamos realmente agarrar a nossa vocação e continuar como igreja que faz a diferença, uma igreja corajosa, que se levantou nessa pandemia, nesse período, para continuar o seu chamado, continuar falando de Jesus, e nada pode nos abalar, nada pode, nenhuma palavra pode nos parar, nenhum olhar pode nos parar, nada, nada, nada. Mesmo que aqueles que estão conosco, aqueles que vão ouvir a tua palavra sejam rebeldes, aqueles que aparecem perto de nós são rebeldes, mas nada vai parar a igreja corajosa
que se levanta no meio do caos para falar que o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo a nossa solução, o Senhor continua sendo o nosso Senhor, o Senhor continua sendo o nosso provedor e nós dependemos totalmente do Senhor. Coloco cada família diante do Senhor nessa noite, Pai. Te peço especificamente pela saúde de cada um, Pai, e que cada um possa estar vendo a Tua mão poderosa nos detalhes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém, amém, amém. Obrigado por você estar conosco, perdão pelo horário, mas ainda bem que vocês permaneceram aqui com a gente, né? E domingo às 9h30, espero vocês. Venha e traga mais gente, tá? Temos todos os protocolos, distanciamento, temos álcool gel, temos ali toda a segurança, então pode vir para o culto, a não ser que você esteja doente. Se você estiver com algum sintoma de doença, não venha, mas se não, venha cultuar conosco. Obrigado, Maísa, que nos ajudou aí colocando os versículos. Obrigado a todos que estão aí, que eu estou vendo, né? O presbítero Adilson, a Rose, o Kleber, o Márcio, tô vendo a Edna também. Ver se tem mais alguém que eu tô vendo aqui. Dá um amém aí para ver se eu esqueci de falar do nome de alguém. Me perdoa, tá bom? Mas esses eu tô vendo aqui agora. Quem que tá dando joinha aí? O Narciso, o Segala tá aí. Ótimo, também, graças a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Mais uma quinta-feira na presença do Altíssimo. Amém? Louve o Senhor por tudo. E aí, é o Narciso mesmo que está aí. Valeu. Isso. Amém, Adilson. Deus abençoe a noite de todos e até domingo.